Se eu contar o que encontrei naquele porão escondido, vocês vão entender por que existem segredos que algumas pessoas matariam para proteger. E olha que eu não estou exagerando não, porque o que vi lá embaixo mudou completamente tudo o que eu acreditava sobre fé, sobre confiança, sobre as pessoas que a gente acha que conhece. Tem coisas na vida que quando a gente descobre, não tem mais volta, sabe? A inocência vai embora e nunca mais volta. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele dia de junho de 2002, quando eu devia estar apenas limpando o salão como sempre fazia, mas acabei abrindo uma porta que revelou algo que vinha acontecendo debaixo dos nossos narizes há anos. Vocês já sentiram aquele calafrio que sobe pela espinha quando percebem que estiveram cegos o tempo todo? Que confiaram nas pessoas erradas? Que defenderam quem não merecia? Pois é exatamente sobre isso que vou falar hoje. Me chamo Núbia, tenho 61 anos hoje em dia, mas quando essa história aconteceu, eu tinha apenas 39 anos e morava no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena chamada Virginópolis. Nasci em 1963 e sempre fui uma mulher de fé, muito dedicada à minha religião desde criança. Minha mãe, Dona Benedita, me criou dentro da congregação e aquilo ali era minha vida inteira. Entendem? Eu não tinha marido, não tinha filhos, tinha escolhido dedicar minha vida toda ao serviço religioso. Trabalhava como costureira durante a semana para me sustentar, mas todo o resto do meu tempo livre era dedicado ao salão do reino, ajudando no que fosse preciso. E olha que eu ajudava mesmo, viu? Limpava, organizava, cuidava das flores, preparava tudo para as reuniões. Era uma das pioneiras mais dedicadas daquela congregação, todo mundo me conhecia e me respeitava por isso. Naquela época, o salão do reino da nossa cidade ficava numa casa antiga que tinha sido reformada especialmente para as reuniões. Era uma construção dos anos 1950, toda de tijolo vermelho à vista, com aquele piso frio de cerâmica vermelha que eu passava pano todo santo dia. Tinha um salão grande na frente onde aconteciam as reuniões, uma salinha menor nos fundos que servia de biblioteca, e uma cozinha pequenininha onde a gente fazia café depois dos cultos. A casa ficava na rua principal da cidade, bem próxima da pracinha central, e todo mundo conhecia aquele lugar. O portão de ferro verde estava sempre aberto nos dias de reunião e as pessoas entravam e saíam livremente. Era um lugar que eu considerava minha segunda casa, ou melhor, minha primeira casa mesmo, porque eu passava mais tempo lá do que na minha própria residência. Os anciãos da congregação eram 3 homens: Aureliano, que tinha uns 65 anos e era o mais velho e respeitado de todos, dono de uma loja de ferragens na cidade; Casimiro, que tinha uns 55 anos e trabalhava como contador, muito sério e sempre de terno mesmo no calor de Minas; e Florêncio, o mais novo deles com seus 48 anos, que era professor na escola municipal. Esses 3 homens eram vistos como pilares da nossa comunidade, exemplos de retidão e sabedoria. Tudo o que eles falavam era lei para nós, e a gente confiava neles completamente. Eles tomavam todas as decisões importantes da congregação, cuidavam das questões disciplinares, orientavam as famílias, aconselhavam os jovens. Para mim, eles eram como que enviados direto de Deus para nos guiar no caminho certo, sabe? Eu tinha uma rotina bem estabelecida no salão. Às terças e quintas ia lá de manhã cedo, umas 7 horas, para fazer a limpeza geral antes de ir trabalhar na costura. Aos sábados passava a tarde toda organizando tudo para as reuniões de domingo. E aos domingos ficava o dia inteiro, desde as 8 da manhã até depois das reuniões da noite. Era uma dedicação completa mesmo, de corpo e alma. Minha mãe sempre dizia que eu tinha nascido para servir, e eu levava isso como o maior elogio que alguém podia me dar. Não me importava de acordar cedo, de passar horas esfregando o chão, de limpar banheiro, de arrumar cadeiras. Aquilo tudo era meu propósito de vida. Entendem? Naquele junho de 2002 estava fazendo um frio danado, daqueles frios secos de Minas que gelam até os ossos. Eu tinha chegado no salão bem cedinho numa terça-feira, era dia 18 de junho, se não me engano, porque lembro que faltavam poucos dias para o São João e a cidade já estava toda enfeitada com bandeirinhas coloridas. Cheguei lá umas 6:30 da manhã,
quando ainda estava meio escuro, com meu balde, meus panos de chão, minha vassoura e meus produtos de limpeza. Abri o portão com a chave que os anciãos tinham me dado anos atrás. Eu era uma das poucas pessoas que tinham a confiança deles para ter uma cópia da chave. E entrei naquele salão silencioso que cheirava a mofo de casa fechada. Comecei a limpeza como sempre fazia, pela frente. Varri todo o salão principal, tirei o pó das cadeiras de madeira enfileiradas, limpei as janelas, passei pano no púlpito onde os anciãos faziam os discursos. Depois fui para a biblioteca, organizei os livros nas prateleiras, limpei a mesa de estudos, joguei fora uns papéis velhos que estavam acumulados num canto. Quando terminei tudo isso, já eram quase 9 horas da manhã e o sol já estava alto, entrando pelas janelas e iluminando tudo. Eu estava suada apesar do frio, com as mãos vermelhas de tanto esfregar, mas satisfeita com o trabalho bem feito. Faltava só a cozinha. A cozinha era pequenininha mesmo. Uns 3 metros quadrados no máximo, com um fogão velho de 4 bocas, uma pia de louça branca toda manchada pelo tempo e um armarinho de madeira onde guardávamos as xícaras, os pires e o açúcar para o café. O piso era daquelas cerâmicas antigas vermelhas, meio desgastadas no meio onde mais se pisava. Naquele dia, eu tinha decidido fazer uma limpeza mais pesada, daquelas que a gente faz de vez em quando, sabe? Tirar tudo do armário, lavar xícara por xícara, limpar as prateleiras, passar pano atrás do fogão onde acumulava aquela gordura grudenta. Eu estava justamente movendo o fogão para limpar atrás dele quando senti que uma das cerâmicas do chão estava solta debaixo onde o fogão ficava. No começo não dei muita importância, pensei que era normal, afinal a casa era velha e essas coisas acontecem. Mas quando ajoelhei para olhar melhor, vi que não era só uma cerâmica solta não. Eram várias, formando um quadrado quase perfeito, como se alguém tivesse tirado de propósito e depois recolocado ali. Aquilo me deixou curiosa, porque eu limpava aquele salão há mais de 15 anos e nunca tinha reparado nisso. Claro que eu nunca tinha mexido no fogão antes, ele era pesado demais e sempre ficava no mesmo lugar, mas mesmo assim achei estranho. Peguei uma faca que estava na gaveta e comecei a levantar as cerâmicas com cuidado, uma por uma, pensando que talvez fosse só um reparo mal feito que alguém tinha feito no passado. Quando tirei a 3ª ou 4ª cerâmica, vi que embaixo tinha madeira. Não era o cimento normal do contrapiso, não. Era uma tampa de madeira, pintada de marrom bem escuro, quase preta, que combinava com a escuridão embaixo do piso. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquela curiosidade foi se transformando numa sensação estranha, um misto de empolgação e medo que eu não sabia explicar direito. Continuei tirando as cerâmicas até formar um buraco grande o suficiente para eu conseguir ver melhor. E foi quando vi que a tampa de madeira tinha uma argola de metal do lado, daquelas argolinhas de puxar porta mesmo. Alguém tinha construído aquilo ali de propósito, tinha escondido com muito cuidado, embaixo do fogão, onde ninguém jamais iria olhar. Fiquei ali parada por uns minutos, ajoelhada no chão frio daquela cozinha, olhando para aquela tampa de madeira e me perguntando o que diabo seria aquilo. Minha primeira reação foi pensar que talvez fosse um esconderijo antigo, daqueles que as pessoas faziam antigamente para guardar dinheiro ou documentos importantes quando tinham medo de ladrão. A casa era velha, tinha sido de uma família antes de virar salão do reino, então fazia sentido que tivesse alguma coisa assim. Mas alguma coisa dentro de mim, uma vozinha lá no fundo, me dizia que aquilo não era normal. Porque se fosse só um esconderijo antigo, por que os anciãos nunca tinham mencionado? Por que nunca tinham mostrado para ninguém? Por que estava tão bem escondido debaixo de um fogão que nunca saía do lugar? Olhei em volta da cozinha como se alguém pudesse estar me observando, mesmo sabendo que estava completamente sozinha no salão. O silêncio era total, só se ouvia o barulho dos passarinhos lá fora e o vento batendo nas janelas. Minha mão tremeu um pouco quando segurei aquela argola de metal e eu lembro que senti ela gelada nos meus dedos, gelada de um jeito que não era só pelo frio da manhã. Puxei devagar, com medo de que a madeira estivesse podre e se desmanchasse na minha mão, mas ela estava firme, bem conservada até.
A tampa levantou com um rangido baixo, revelando uma escuridão completa embaixo, um buraco escuro que parecia engolir a luz que entrava pela janela da cozinha. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, vi que não era só um buraquinho de esconder coisas, não. Eram degraus. Degraus de madeira descendo para baixo, sumindo na escuridão. Um porão. Uma escada levando para um porão secreto, debaixo do salão do reino. Meu estômago embrulhou. Aquela sensação estranha foi ficando cada vez mais forte, se transformando num medo genuíno que começou a subir pela minha garganta. Por que diabos teria um porão secreto ali? Por que estava escondido daquele jeito? E, principalmente, por que em todos esses anos que eu limpava aquele salão, que eu dedicava minha vida inteira àquele lugar, ninguém nunca tinha me contado que aquilo existia? Fiquei ali olhando para aqueles degraus por um tempo que pareceu uma eternidade, mas que provavelmente não passou de uns 5 minutos. Minha mente estava acelerada, pensando em 1000 possibilidades diferentes. Talvez fosse só uma adega antiga ou um depósito que não era mais usado. Talvez os anciãos nem soubessem que aquilo existia. Afinal, a casa era velha e tinha passado por várias mãos antes de virar nosso salão. Mas alguma coisa não batia, sabe? Porque se ninguém usava, por que estaria tão bem escondido embaixo do fogão? E se não usavam, por que a tampa estava tão bem conservada, sem sinal de cupim ou mofo, como seria normal numa casa velha daquelas? Não, aquilo estava sendo usado, ou pelo menos tinha sido usado até pouco tempo atrás. E isso me deixava cada vez mais inquieta, porque significava que alguém sabia daquele porão, alguém tinha acesso. Alguém estava mantendo aquilo em segredo. E esse alguém só podia ser os anciãos, já que eles eram os únicos que tinham as chaves do salão além de mim. Os únicos que ficavam ali sozinhos às vezes. Os únicos que tinham autoridade para fazer o que quisessem naquele lugar, sem ter que dar satisfação para ninguém. Levantei do chão com as pernas meio bambas, limpei as mãos no avental que estava usando e fui até a porta da cozinha olhar para o salão vazio. Continuava tudo silencioso, tudo normal, as cadeiras enfileiradas, a luz do sol entrando pelas janelas, o cheiro de produto de limpeza que eu tinha acabado de usar. Mas nada mais parecia normal para mim naquele momento. Era como se aquele lugar que eu conhecia tão bem, que eu considerava minha casa, tivesse se transformado em algo estranho e ameaçador. Voltei para a cozinha, me ajoelhei de novo na frente daquele buraco e fiquei olhando para a escuridão lá embaixo. Precisava de luz para descer. Não dava para ir no escuro assim. Lembrei que tinha uma lanterna velha guardada no armário da biblioteca, daquelas lanternas grandes de pilha que a gente usava quando faltava luz durante as reuniões. Fui buscar, minhas mãos tremendo enquanto revirava as gavetas até encontrar. A lanterna ainda funcionava, graças a Deus, embora a luz estivesse meio fraca. Voltei para a cozinha, liguei a lanterna e apontei para dentro do buraco. A luz iluminou os degraus de madeira. Eu contei uns 8 ou 9 degraus descendo e lá embaixo parecia ter um espaço maior. Meu coração estava disparado no peito, aquele tipo de batida acelerada que a gente sente quando está com muito medo, mas ao mesmo tempo muito curiosa para parar. Eu sabia que devia esperar, que devia ligar para os anciãos e perguntar sobre aquilo, que não era certo eu ficar fuçando em coisas que claramente eram secretas. Mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim gritava que se aquilo fosse algo inocente, não estaria escondido daquele jeito. Se fosse algo normal, os anciãos teriam me contado em todos esses anos que eu servia fielmente naquele lugar. Coloquei um pé no primeiro degrau, testando se aguentava meu peso. A madeira rangeu um pouco, mas estava firme. Desci o segundo degrau, depois o terceiro, segurando a lanterna com uma mão e me apoiando na parede de terra com a outra. O cheiro que subia dali era de mofo misturado com algo químico que eu não conseguia identificar direito. Um cheiro forte que fazia meus olhos arderem um pouco. Quanto mais eu descia, mais frio ficava. Era uma friagem úmida que penetrava pelos poros e fazia a gente tremer. Quando cheguei no último degrau, iluminei o espaço ao meu redor e vi que era um porão de verdade mesmo.
Um cômodo de uns 4 metros quadrados escavado embaixo da cozinha, com as paredes de terra batida e o teto baixo feito com vigas de madeira que sustentavam o piso da cozinha lá em cima. A primeira coisa que vi quando iluminei melhor foi uma mesa de madeira encostada numa das paredes, e em cima dessa mesa tinha coisas que fizeram meu sangue gelar. Tinha livros, mas não eram livros da nossa religião, não. Eram livros sobre ocultismo, sobre magia, sobre rituais que eu nunca tinha ouvido falar. Peguei um deles com a mão tremendo. Era um livro grosso com capa preta e símbolos estranhos gravados, escrito num idioma que eu não entendia direito, mas que parecia ser latim. Folheei as páginas e vi desenhos de pentagramas, de círculos com símbolos esquisitos, instruções sobre como fazer não sei o que com velas e ervas. Meu estômago revirou, porque aquilo ali era tudo que a gente era ensinado a rejeitar, a condenar, a fugir como se fosse o próprio demônio em forma de papel. Tinha outros livros na mesa, uns 5 ou 6 no total, todos sobre o mesmo tipo de assunto. E tinha cadernos também, cadernos comuns de escola daqueles de capa dura, cheios de anotações feitas à mão. Abri um dos cadernos e reconheci imediatamente a letra. Era a letra de Aureliano, aquela letra caprichada e rebuscada que ele usava para fazer as anotações das reuniões. Minha cabeça começou a rodar, não estava conseguindo processar direito o que estava vendo. Aureliano, o ancião mais velho e respeitado, o homem que todo mundo admirava, que dava os discursos mais bonitos sobre fé e retidão, estava escrevendo sobre rituais de magia negra. Comecei a ler as anotações e era pior do que eu imaginava. Ele descrevia em detalhes rituais que tinha feito, datas específicas, horários, fases da lua, ingredientes que tinha usado. E não estava sozinho, não. Pelas anotações, dava para ver que Casimiro e Florêncio participavam também. Iluminei mais o porão e vi que no canto oposto tinha um tipo de altar montado. Era uma mesinha baixa coberta com um pano preto. E em cima tinha velas de várias cores, taças de metal, facas com cabos decorados, ervas secas em potes de vidro, pedras coloridas e outras coisas que eu não fazia a menor ideia do que eram. Ao redor do altar, no chão de terra, tinha um círculo desenhado com giz branco, e dentro do círculo tinha símbolos que me davam calafrios só de olhar. Aquilo ali era um lugar de práticas que eu nem conseguia nomear direito, porque era tudo muito distante da minha realidade, da minha criação, da minha fé. Como era possível que embaixo do salão do reino, do lugar mais sagrado que eu conhecia, existisse um antro daqueles? Como era possível que os homens que nos guiavam, que nos ensinavam sobre Deus, estivessem descendo ali escondidos para fazer esse tipo de coisa? Continuei iluminando o porão e vi que na parede ao lado do altar tinha prateleiras de madeira improvisadas, e nessas prateleiras tinha mais coisas estranhas. Tinha potes com líquidos de cores esquisitas. Tinha vidrinhos pequenos, com etiquetas escritas à mão, dizendo coisas como óleo de zimbro, extrato de absinto, essência de mandrágora, e outros nomes que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Tinha também pacotinhos com ervas secas, raízes que pareciam dedos retorcidos, pós de cores variadas, sementes estranhas. Parecia uma espécie de farmácia macabra. Um laboratório de bruxaria escondido ali embaixo, onde ninguém jamais imaginaria procurar. Minha mente estava tentando processar tudo aquilo, tentando entender como era possível, mas não conseguia. Era grande demais, pesado demais, chocante demais para caber na minha cabeça. Peguei outro caderno e continuei lendo. Precisava entender a extensão daquilo tudo. As anotações falavam sobre rituais que eles faziam sempre na lua cheia, sempre depois da meia-noite, sempre quando o salão estava vazio e ninguém podia suspeitar. Eles descreviam como desciam para aquele porão, acendiam as velas, traçavam os círculos, recitavam palavras em línguas estranhas, faziam oferendas com coisas que eu não queria nem pensar sobre. E o pior, o que realmente me fez sentir vontade de vomitar, foi ler que eles faziam aqueles rituais pedindo poder, pedindo influência sobre as pessoas da congregação, pedindo para conseguir manipular e controlar os membros. Eles estavam usando aquelas práticas escuras para ter domínio sobre nós, para nos manter submissos,
para conseguir que todos os obedecessem cegamente como se fossem deuses. Tinha anotações sobre pessoas específicas também, membros da congregação que eu conhecia. Fulano que estava dando problema e precisava ser silenciado, Ciclano que estava questionando demais e precisava voltar a obedecer, Beltrano que tinha dinheiro e poderia ser convencido a doar mais. Eles tinham feito rituais específicos mirando nessas pessoas, tentando influenciar suas mentes, suas decisões, suas vidas. Era tão doentio, tão perverso, tão completamente oposto a tudo que a gente pregava lá em cima no salão, que eu não conseguia acreditar que estava vendo aquilo. Mas estava ali, escrito com a letra deles, datado, detalhado, impossível de negar. Aqueles homens que eu venerava, que eu respeitava como autoridades espirituais, eram na verdade praticantes de algo que eu nem tinha nome para dar, algo que ia contra tudo que eles diziam defender. Fiquei ali embaixo não sei quanto tempo, lendo caderno após caderno, olhando livro após livro, tentando absorver a magnitude daquela descoberta. Tinha anotações que remontavam a mais de 10 anos atrás. Significava que aquilo não era algo novo, não era uma fraqueza momentânea. Era algo sistemático, praticado há muito tempo, parte integral de quem eles realmente eram por trás da fachada de homens santos. Encontrei registros de rituais feitos em datas importantes da congregação, tipo antes de reuniões especiais, antes de visitas de superintendentes, antes de assembleias. Eles estavam usando aquelas práticas para garantir que tudo corresse como eles queriam, para manter seu poder e controle absolutos sobre todos nós. E a gente ali em cima, inocentes, confiando cegamente, achando que eles eram exemplos de retidão, quando na verdade eram lobos vestidos de cordeiros. Achei um caderno mais recente, de 2002 mesmo, e vi que tinha anotações de rituais feitos há poucas semanas atrás. O último registro era de 2 semanas antes daquele dia, um ritual feito na madrugada de uma sexta para sábado, pedindo para que uma família específica da congregação, que estava pensando em mudar de cidade, desistisse da ideia. Eu conhecia aquela família, eram os Germano, gente boa, trabalhadora, que tinha recebido uma proposta de emprego melhor em Belo Horizonte e estava considerando ir. Os anciãos tinham dado um discurso bonito sobre como era importante a família ficar, sobre como a congregação precisava deles, sobre como mudar seria abandonar os irmãos. E agora eu descobria que, além de toda essa manipulação psicológica aberta, eles ainda tinham descido naquele porão e feito um ritual de magia para influenciar a decisão da família. Era de um cinismo tão profundo que me dava náusea. Tinha também um diário pessoal de Aureliano, separado das anotações sobre os rituais. Nesse diário, ele escrevia coisas mais íntimas, mais pessoais sobre sua jornada naquele caminho escuro. Ele contava como tinha começado ainda jovem, lá pelos anos 1960, quando conheceu um homem que lhe ensinou aquelas práticas. Como no início era só curiosidade, depois virou fascínio e eventualmente se tornou parte central de quem ele era. Ele escrevia sobre como tinha sido esperto em se tornar ancião numa congregação religiosa, porque era a cobertura perfeita para suas práticas. Ninguém jamais suspeitaria de um líder religioso respeitado. Todo mundo confiava cegamente, e ele tinha acesso fácil a pessoas vulneráveis e influenciáveis. Ele descrevia isso com um prazer doentio, se vangloriando de como era inteligente, de como tinha enganado tanta gente por tanto tempo. E pior, ele escrevia sobre como tinha recrutado Casimiro e Florêncio ao longo dos anos. Casimiro ele tinha conhecido quando o homem ainda era jovem, lá nos anos 1970, e tinha visto nele um potencial para aquilo. Tinha começado a plantar sementes, a despertar curiosidade, a mostrar que existiam poderes além do que a religião tradicional oferecia. E Casimiro tinha mordido a isca, tinha começado a estudar junto com Aureliano, e eventualmente se tornado tão dedicado àquilo quanto o mentor. Florêncio era mais recente, tinha sido recrutado nos anos 1990, quando já era ancião, mas estava passando por uma crise pessoal. Aureliano tinha se aproveitado da vulnerabilidade do homem para apresentar aquelas práticas como uma solução,
como um caminho para poder real em vez da impotência que ele estava sentindo na vida. Lendo aqueles diários, aquelas confissões escritas que eles nunca imaginaram que alguém leria, fui entendendo que não era só sobre poder na congregação, não. Era algo muito mais profundo e perturbador. Eles acreditavam genuinamente naquelas práticas, acreditavam que estavam acessando forças reais, entidades que lhes davam poder verdadeiro. Aureliano escrevia sobre entidades que ele contatava durante os rituais, descrevia conversas que tinha com elas, pactos que fazia. Era de um delírio tão grande, tão afastado da realidade, que eu comecei a me perguntar se eles não estavam todos loucos. Mas, ao mesmo tempo, o nível de organização, de planejamento, de execução sistemática ao longo de décadas mostrava que eles não eram simplesmente loucos. Eram pessoas calculistas, manipuladoras, que tinham construído uma vida dupla perfeita. Continuei procurando pelo porão e encontrei uma caixa de metal embaixo da mesa. Abri e dentro tinha dinheiro. Muito dinheiro em espécie. Devia ter uns 10, 15 mil reais ali, tudo em notas velhas, guardadas em pacotinhos amarrados com elástico. Aquilo me confundiu no começo, não entendia de onde vinha aquele dinheiro todo. Mas então achei um outro caderno que explicava. Eles estavam desviando dinheiro das contribuições da congregação. Não tudo, porque isso seria muito óbvio, mas uma porcentagem pequena, todo mês, que ao longo dos anos tinha se acumulado naquela quantia significativa. Usavam esse dinheiro para comprar os materiais para os rituais, os livros raros que custavam caro, os ingredientes exóticos que precisavam encomendar de lugares distantes. Era uma operação completa, pensada em cada detalhe, executada com precisão cirúrgica. Achei também cartas, correspondências que eles trocavam com outras pessoas que aparentemente praticavam coisas similares em outras cidades. Tinha cartas de um certo Irineu de Juiz de Fora, de um Germano de Governador Valadares, de um Nicanor de Uberlândia. Trocavam informações sobre rituais, sobre técnicas, sobre livros que tinham descoberto, sobre resultados que tinham obtido. Era uma rede, percebi com horror. Não eram só eles três isolados, era uma rede de pessoas espalhadas por Minas Gerais inteira, talvez pelo Brasil todo, todos praticando aquelas coisas, todos escondidos em posições de liderança religiosa ou social que lhes davam acesso e poder sobre pessoas inocentes. A magnitude daquilo tudo ia muito além do que eu conseguia processar naquele momento. Minha cabeça estava girando, o coração batendo tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos. Subi correndo aqueles degraus de madeira, precisava sair daquele buraco, precisava respirar ar limpo, precisava processar tudo aquilo. Quando cheguei lá em cima na cozinha, a luz do sol entrando pela janela me cegou por um momento, e eu tive que me apoiar na pia porque as pernas estavam bambas demais para me segurar. Fiquei ali respirando fundo, tentando me acalmar, tentando pensar com clareza sobre o que fazer. Não podia simplesmente deixar aquilo quieto, não podia fingir que não tinha visto. Mas, ao mesmo tempo, quem ia acreditar em mim? Aureliano, Casimiro e Florêncio eram homens respeitadíssimos, não só na congregação, mas na cidade inteira. Eram empresários, profissionais estabelecidos, pilares da comunidade. Eu era só uma costureira solteirona que passava tempo demais no salão do reino. Se eu fosse acusar eles de praticar magia negra, de desviar dinheiro, todo mundo ia achar que eu tinha enlouquecido. Olhei para o buraco ainda aberto no chão, a tampa de madeira levantada, as cerâmicas espalhadas ao redor. Precisava fechar aquilo. Precisava deixar tudo como estava antes, pelo menos por enquanto. Se eles percebessem que alguém tinha descoberto o porão, não sabia do que seriam capazes. Comecei a recolocar as cerâmicas no lugar, uma por uma, tomando cuidado para deixar tudo exatamente como estava. Empurrei o fogão de volta para a posição original, cobrindo completamente o acesso. Peguei meu balde, meus panos, meus produtos de limpeza e terminei de limpar a cozinha como se nada tivesse acontecido, embora minhas mãos tremessem tanto que eu mal conseguia segurar o pano direito. Quando terminei a limpeza, eram quase 11 horas da manhã. Tranquei o salão e fui embora para casa, mas estava num estado tal de perturbação que nem me lembro direito do caminho. Morava perto,
uns 10 minutos andando, numa casa simples que tinha herdado da minha mãe quando ela faleceu anos atrás. Entrei, tranquei a porta, fechei todas as cortinas e me sentei na cama tremendo. Precisava pensar, precisava planejar o que fazer, mas minha cabeça estava tão cheia de imagens daquele porão, daqueles livros, daqueles cadernos com aquelas anotações horríveis, que eu não conseguia pensar em nada com clareza. Tudo que eu acreditava, tudo que eu tinha dedicado minha vida inteira, tinha acabado de desmoronar na minha frente. E o pior era saber que eu tinha sido cega o tempo todo, que os sinais provavelmente estavam lá, e eu não tinha visto, ou não tinha querido ver. Fiquei em casa o resto daquele dia e a noite toda, sem comer, sem conseguir dormir direito. Quando fechava os olhos, via aquele porão, via aqueles símbolos desenhados no chão, via a letra de Aureliano descrevendo os rituais. Na quarta-feira de manhã, sabia que tinha uma reunião marcada no salão à tarde, uma reunião de meio de semana normal, onde uns 40 ou 50 irmãos compareceriam. A ideia de ir lá, de ver aqueles 3 homens no púlpito, dando seus discursos sobre fé e obediência, sabendo o que eu sabia agora, me deixava fisicamente doente. Mas, se eu não fosse, eles iam estranhar. Eu nunca faltava. Era conhecida pela minha dedicação absoluta. Se faltasse justamente agora, logo depois de ter feito a limpeza sozinha no salão, eles podiam suspeitar de algo. Fui para a reunião naquela quarta-feira à tarde com o estômago embrulhado. Cheguei cedo como sempre. Ajudei a arrumar as cadeiras, cumprimentei todo mundo com meu sorriso de sempre, mas por dentro estava morrendo. Quando Aureliano subiu no púlpito para dar o primeiro discurso, olhei para ele e não vi mais o homem respeitável que eu tinha admirado por tantos anos. Via um impostor, um manipulador, alguém que estava usando a fé alheia para seus próprios fins perversos. Ele falou sobre a importância da lealdade à organização, sobre como devíamos confiar nos anciãos como representantes de Deus na Terra, sobre como questionar a liderança era questionar o próprio Deus. E eu ali sentada, sabendo que cada palavra que saía da boca dele era uma mentira, uma ferramenta de manipulação, me senti suja só de estar no mesmo ambiente. Depois da reunião, Aureliano me chamou no cantinho. Meu coração quase parou. Pensei que ele tinha descoberto de alguma forma que eu tinha achado o porão. Mas ele só queria me agradecer pela limpeza impecável que eu tinha feito na terça-feira. Disse que tinha passado lá de manhã antes de ir para a loja e que estava tudo brilhando, que eu era uma bênção para a congregação, que meu trabalho era muito valorizado. Olhei nos olhos dele enquanto ele falava, procurando algum sinal de que sabia, mas só vi aquela expressão bondosa de sempre, aquele sorriso paternal que enganava todo mundo. Respondi com um obrigada baixinho, desculpei-me dizendo que estava com dor de cabeça e precisava ir para casa. Ele colocou a mão no meu ombro num gesto que devia parecer reconfortante, mas que me fez ter que controlar o impulso de me afastar com nojo. Nas semanas seguintes, continuei indo ao salão, continuei fazendo a limpeza, continuei participando das reuniões, mas estava completamente diferente por dentro. Era como se estivesse vivendo 2 vidas paralelas. A vida externa, onde eu era a núbia dedicada de sempre, e a vida interna, onde eu estava em agonia constante, tentando decidir o que fazer com aquela descoberta. Pensei em ir à polícia, mas o que eu diria? Que encontrei um porão secreto com livros de ocultismo e cadernos com anotações sobre rituais. A polícia de Virginópolis, na época, era composta por 4 ou 5 policiais no máximo, e pelo menos 2 deles frequentavam nossa congregação. Iam acreditar mais em mim ou nos anciãos respeitados? E mesmo que acreditassem, que crime tinha sido cometido exatamente? Praticar rituais esotéricos não era ilegal. Desviar uma pequena quantia de doações seria difícil de provar. Pensei em contar para outros membros da congregação, para tentar abrir os olhos deles, assim como os meus tinham sido abertos. Mas imaginei a reação que teria. Diriam que eu estava sendo tentada pelo demônio, que estava inventando histórias absurdas para difamar homens de Deus, que eu tinha perdido a razão. Na melhor das hipóteses, me tratariam como doente mental.
Na pior, me expulsariam da congregação por difamação e apostasia. E então eu perderia tudo: minha comunidade, minha estrutura social, meu propósito de vida, tudo que eu tinha. E eles continuariam lá, firmes e fortes, talvez ainda mais poderosos depois de terem sobrevivido à minha tentativa de expô-los. Durante esse período, comecei a prestar mais atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Notei que os 3 anciãos sempre arrumavam desculpas para ficarem sozinhos no salão em certas noites, geralmente próximas à lua cheia. Diziam que precisavam preparar discursos, organizar documentos, fazer reuniões administrativas. E a gente aceitava sem questionar, porque eram os anciãos. Ora, claro que tinham responsabilidades extras. Agora eu entendia o que realmente faziam naquelas noites. Desciam para o porão, acendiam suas velas, traçavam seus círculos, faziam seus rituais macabros pedindo poder sobre todos nós. E funcionava, percebi. As pessoas realmente os obedeciam cegamente. Realmente os veneravam. Realmente faziam tudo o que eles mandavam sem questionar. Eu mesma tinha sido assim por anos. Era manipulação psicológica pura? Ou havia algo mais, algo que eu não queria admitir que poderia ser real? Tem um episódio específico que me marcou muito nessa época. Tinha uma irmã na congregação chamada Ivonete, mulher de uns 50 anos, muito simples, que trabalhava como doméstica. Ela tinha começado a questionar algumas coisas, nada muito grave, só dúvidas normais que qualquer pessoa pensante teria. Perguntava por que certas regras eram tão rígidas, por que não podiam fazer certas coisas que pareciam inofensivas, por que os anciãos tomavam decisões sem consultar ninguém. Eram questionamentos justos, razoáveis, mas estavam incomodando a liderança. Numa quinta-feira à noite, próxima à lua cheia, vi que Aureliano, Casimiro e Florêncio ficaram no salão depois que todo mundo foi embora, dizendo que tinham uma reunião importante para discutir. Na segunda-feira seguinte, Ivonete apareceu completamente mudada. Estava quieta, submissa, obediente, não fazia mais nenhuma pergunta, concordava com tudo que os anciãos diziam. Era como se tivessem desligado um interruptor dentro dela. Fiquei obcecada tentando entender o que tinha acontecido. Procurei Ivonete depois de uma reunião e tentei conversar, mas ela só dizia que tinha refletido muito e percebido que estava errada em questionar os anciãos, que eles sabiam o que era melhor, que ela precisava ser mais obediente e confiar mais. Falava como robô, sem emoção, sem vida nos olhos. Aquilo me aterrorizou. Desci sozinha no porão algumas vezes depois disso, sempre tomando muito cuidado para ter certeza que estava completamente sozinha no salão, e procurei pelos cadernos. Encontrei anotações sobre Ivonete, sobre um ritual específico feito naquela quinta-feira, pedindo para que ela parasse de questionar e voltasse a ser obediente. E tinha funcionado. De alguma forma bizarra, perturbadora, impossível de explicar, tinha funcionado. Isso me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre realidade, sobre o que era possível e o que não era. Eu tinha sido criada acreditando que Deus era real, que forças espirituais existiam, que havia um bem e um mal cósmicos, mas sempre dentro de uma estrutura específica, controlada, segura. Agora estava vendo evidências de que talvez houvesse muito mais além dessa estrutura, coisas que eu não entendia, forças que podiam ser manipuladas por pessoas com conhecimento e intenção. E isso era apavorante, porque significava que eu estava muito mais vulnerável e ignorante do que jamais imaginei. Aqueles homens tinham um poder real, não importava de onde ele vinha, e estavam usando esse poder para controlar pessoas, para manipular vidas, para satisfazer sua própria sede de domínio. Comecei a pesquisar por conta própria, procurando informações na biblioteca municipal sobre ocultismo, sobre magia, sobre as coisas que tinha visto naquele porão. Virginópolis era uma cidade pequena e a biblioteca era minúscula, mas tinha alguns livros que me deram contexto. Aprendi que aquele tipo de prática tinha raízes antigas, que havia tradições inteiras de conhecimento esotérico passadas através de gerações, que muitas pessoas ao longo da história tinham se envolvido com isso buscando poder, riqueza
influência. Aprendi também que era considerado perigoso, não só moralmente, mas praticamente, que havia riscos envolvidos, que podia consumir completamente quem se envolvia muito fundo. E aqueles 3 homens claramente tinham se envolvido muito, muito fundo. Décadas de prática, de estudo, de dedicação àquilo. Não iam simplesmente parar ou desistir, porque alguém os descobriu. Fui ficando cada vez mais paranoica, com medo de que descobrissem que eu sabia. Comecei a imaginar que eles estavam me observando, que percebiam que eu estava diferente, que havia algo errado. Em julho, mais ou menos um mês depois da minha descoberta, Casimiro me parou depois de uma reunião e comentou que eu parecia cansada, que talvez devesse tirar umas férias das atividades do salão para descansar. Disse que não queria me ver adoecer de tanto trabalhar, que minha dedicação era admirável, mas que precisava cuidar da saúde também. Tentei ler nas entrelinhas daquelas palavras. Era uma sugestão genuína ou uma ameaça velada? Ele sabia de algo ou era só preocupação normal? Respondi que estava bem. Só um pouco cansada mesmo, queria diminuir o ritmo, mas não parar completamente porque o trabalho no salão era importante demais para mim. Na verdade, eu estava apavorada demais para me afastar completamente. Se eu parasse de ir ao salão, de fazer a limpeza, isso seria muito suspeito, considerando que eu nunca tinha faltado em 15 anos. E algo me dizia que se eles desconfiassem que eu sabia demais, eu poderia estar em perigo real. Não era paranoia, não. Era instinto de sobrevivência falando. Aqueles homens tinham construído toda uma vida baseada naquele segredo. Tinham investido décadas nisso, tinham poder de verdade sobre dezenas de pessoas. Não iam deixar que uma mulher qualquer destruísse tudo isso. Então continuei indo, continuei limpando, continuei sorrindo e cumprimentando todo mundo, mas cada vez que entrava naquele salão, sentia um peso no peito, uma opressão que ia ficando mais forte a cada dia que passava. Em agosto, resolvi fazer uma coisa arriscada. Numa terça-feira de manhã, quando fui limpar, levei comigo uma câmera descartável daquelas que a gente comprava na farmácia na época. Desci no porão, sempre tomando cuidado extremo, sempre verificando 1000 vezes que não tinha ninguém por perto, e tirei fotos de tudo que consegui. Fotografei os livros com suas capas sinistras, fotografei as páginas dos cadernos com as anotações, fotografei o altar com suas velas e instrumentos, fotografei as prateleiras com os ingredientes estranhos, fotografei a caixa com o dinheiro. Usei o filme inteiro, umas 27 fotos, se não me engano. A ideia era ter provas concretas, algo que pudesse mostrar para alguém se necessário, algo que provasse que eu não estava inventando nada. Mandei revelar as fotos numa cidade vizinha, em Guanhães, onde ninguém me conhecia. Não quis arriscar revelar em Virginópolis porque o dono da farmácia que fazia a revelação era amigo de Aureliano. Quando peguei as fotos reveladas uma semana depois, fiquei olhando para elas por horas na minha casa, com as cortinas fechadas, a porta trancada. Ali estava tudo, registrado para sempre. A prova concreta de que aqueles homens levavam uma vida dupla, de que escondiam práticas terríveis embaixo de uma fachada de retidão. Guardei as fotos numa caixa de metal que enterrei no quintal da minha casa, embaixo da goiabeira que tinha lá. Parecia exagero, mas eu estava com tanto medo que eles descobrissem de alguma forma que eu tinha evidências, que achei melhor esconder da forma mais segura possível. Pelo menos assim, se alguma coisa acontecesse comigo, se eu desaparecesse ou morresse misteriosamente, as fotos estariam lá como testemunho silencioso da verdade. Os meses foram passando e eu fui desenvolvendo uma espécie de dupla consciência. Durante o dia, quando estava costurando na minha casa, quando estava no mercado fazendo compras, quando estava conversando com vizinhos na rua, eu era a Núbia normal de sempre. Mas quando estava no salão, quando estava perto daqueles 3 homens, era como se uma parte de mim se desligasse e outra assumisse o controle. Uma parte fria, calculista, que sabia atuar, que sabia fingir, que sabia manter a máscara de ignorância e devoção. Aprendi a olhar nos olhos deles sem demonstrar nada. Aprendi a sorrir quando eles falavam suas mentiras do púlpito.
Aprendi a controlar cada microexpressão do meu rosto para não deixar escapar nenhum sinal de que eu sabia a verdade. Era exaustivo, mental e emocionalmente esgotante, mas necessário para minha sobrevivência. Em setembro, teve uma assembleia regional em Governador Valadares, e boa parte da nossa congregação foi, incluindo os 3 anciãos. Era um fim de semana inteiro de programação religiosa, com milhares de pessoas de várias cidades se reunindo num ginásio alugado. Eu não fui. Inventei uma desculpa de que estava com problemas de saúde e não me sentia bem para viajar. Na verdade, estava aproveitando a oportunidade de ter certeza absoluta que eles estariam longe por 2 dias inteiros. No sábado de manhã, fui ao salão e desci no porão com mais calma do que tinha conseguido nas outras vezes. Levei uma lanterna boa dessa vez, daquelas profissionais, e passei horas lá embaixo lendo tudo o que consegui, tentando entender a extensão completa daquilo tudo. Descobri coisas ainda piores do que imaginava. Encontrei um caderno escondido dentro de um buraco na parede, envolto em plástico para proteger da umidade, que continha confissões que Aureliano tinha escrito, mas nunca mostrado para os outros 2. Nesse caderno, ele admitia coisas que me fizeram tremer tanto que quase deixei cair a lanterna. Ele escrevia sobre pessoas que tinham morrido ao longo dos anos, membros da congregação que tinham falecido em circunstâncias que pareciam naturais na época. Um ataque cardíaco aqui, um acidente de carro ali, uma doença súbita acolá. E ele insinuava, sem nunca afirmar diretamente, mas de forma clara o suficiente para entender, que alguns desses casos não tinham sido tão naturais assim, que ele tinha feito rituais específicos pedindo pela morte de pessoas que representavam ameaças ao seu poder, ao seu controle, aos seus segredos. Não queria acreditar. Parte de mim ainda resistia, ainda tentava achar explicações alternativas. Ainda queria pensar que aquilo tudo não podia ser tão ruim quanto parecia. Mas as palavras estavam lá, escritas com a letra dele, datadas, correlacionadas com mortes reais de pessoas reais que eu tinha conhecido. Lembrei de Edmundo, um ancião que tinha morrido de infarto em 1994, quando eu tinha uns 31 anos. Ele tinha começado a questionar algumas decisões financeiras da congregação, tinha pedido para ver os livros de contabilidade, tinha insistido em mais transparência. Morreu 3 semanas depois, durante o sono, aparentemente de ataque cardíaco. Todo mundo ficou chocado porque ele era saudável, não tinha histórico de problemas no coração, era ativo e forte para sua idade. E ali estava Aureliano, escrevendo sobre um ritual que tinha feito pedindo pela remoção daquele obstáculo, descrevendo com detalhes mórbidos os procedimentos que tinha seguido. Tinha outros casos similares ao longo dos anos. Uma mulher chamada Dalva, que tinha ameaçado expor um escândalo financeiro em 1997, morreu num acidente de carro 2 semanas depois de fazer a ameaça. Um homem chamado Venâncio, que tinha descoberto que Casimiro estava manipulando os números da contabilidade da congregação em 1999, teve um derrame fulminante antes de conseguir contar para alguém. Uma jovem chamada Cleonice, que tinha visto algo suspeito e estava fazendo perguntas demais em 2001, desenvolveu uma doença misteriosa que os médicos nunca conseguiram diagnosticar direito e morreu em poucas semanas. Todos esses casos documentados naquele caderno macabro, todos com rituais correspondentes, todos com Aureliano se vangloriando do sucesso dos seus pedidos às forças obscuras que ele servia. Senti meu estômago revirar e vomitei ali mesmo no canto do porão. Não era mais questão de manipulação psicológica ou desvio de dinheiro. Era assassinato. Assassinato premeditado, planejado, executado através de meios que eu não entendia, mas que claramente funcionavam. Aquele homem que todos respeitávamos, que dava discursos bonitos sobre amor e compaixão, era um assassino em série. Talvez não com as próprias mãos, talvez não com veneno ou arma, mas assassino mesmo assim. Ele estava usando aquelas práticas sombrias para matar pessoas que representavam ameaças ao seu império de mentiras. E ninguém jamais tinha suspeitado, porque quem suspeitaria de um líder religioso respeitado?
Quem faria a conexão entre mortes aparentemente naturais ou acidentais e rituais de magia negra? Limpei a boca com as costas da mão, tentando controlar o tremor que tinha tomado conta do meu corpo inteiro. Precisava sair dali. Precisava processar aquilo tudo. Precisava decidir o que fazer com a informação tão perigosa. Mas antes de subir, forcei-me a continuar lendo, a documentar mentalmente tudo o que via. Precisava saber a extensão completa da verdade, não importa o quanto doesse, não importa o quanto fosse aterrorizante. Encontrei listas de nomes, pessoas marcadas como potenciais problemas, algumas já riscadas, presumivelmente as que tinham sido resolvidas, outras ainda intactas, aguardando sua vez. E meu nome não estava lá, pelo menos não ainda, mas havia outros que eu conhecia, pessoas boas que estavam vivas e saudáveis, agora mas que corriam perigo sem saber. Tinha um homem chamado Irineu, de uns 50 anos, que recentemente tinha começado a fazer perguntas sobre para onde ia todo o dinheiro das contribuições. Seu nome estava na lista, sem riscar ainda. Tinha uma mulher chamada Zuleika, jovem de uns 25 anos, muito inteligente, que tinha começado a estudar a Bíblia por conta própria e estava percebendo inconsistências entre o que era ensinado e o que estava escrito. Seu nome também estava lá. Tinha um casal, Orivaldo e Marcolina, que estavam pensando em se transferir para outra congregação em outra cidade, porque estavam desconfortáveis com o nível de controle que os anciãos exerciam. Nomes deles na lista. Todos esses eram pessoas que eu via toda semana, que cumprimentava, que abraçava, que considerava família. E estavam marcadas para a morte sem saber. Subi daquele porão me sentindo suja, contaminada por aquele conhecimento terrível. Como eu podia voltar para minha vida normal sabendo o que sabia? Como podia continuar indo às reuniões, vendo aqueles homens, sabendo que eram assassinos? Como podia olhar para Irineu, para Zuleika, para Orivaldo e Marcolina, sem avisá-los que estavam em perigo mortal? Mas como avisar sem revelar como eu sabia? E se eu revelasse, me tornaria a próxima da lista, disso eu tinha certeza absoluta. Aureliano não hesitaria em fazer um ritual para se livrar de mim se soubesse que eu tinha descoberto seus segredos mais escuros. Estava numa armadilha impossível, sem saída aparente, com o peso de vidas nas costas e nenhum poder real para salvá-las. Passei aquele fim de semana inteiro numa agonia mental que eu nunca tinha experimentado antes. Não conseguia comer, não conseguia dormir direito, ficava dando voltas pela casa como animal enjaulado. Pensava em opções, descartava todas elas, pensava em outras, descartava de novo. Ir à polícia? Sem provas concretas de assassinato, sem entender como os rituais funcionavam, sem ter como provar a conexão entre as mortes e as práticas deles, a polícia não faria nada. E mesmo que fizesse alguma coisa, mesmo que investigasse, Aureliano tinha conexões na cidade, tinha amigos em lugares importantes. Conseguiria se safar, e eu pagaria o preço. Contar para a congregação? Seria taxada de louca, de herege, de mentirosa. Ninguém acreditaria que seus líderes amados eram capazes de tais coisas. E, novamente, eu seria a que sofreria as consequências. Na segunda-feira, quando todos voltaram da assembleia, tive que ir na reunião à noite e agir como se nada tivesse acontecido. Ver Aureliano subir no púlpito e falar sobre a assembleia maravilhosa que tinham tido, sobre como foi edificante, sobre como todos devíamos ser mais dedicados ao serviço, me deixou com vontade de gritar a verdade para todo mundo ali. Mas engoli seco, sorri, aplaudi nos momentos certos, respondi nos momentos apropriados. E quando a reunião terminou e Aureliano passou por mim e apertou minha mão perguntando como eu estava me sentindo da saúde, olhei nos olhos dele e disse que estava melhor. Obrigada pela preocupação. Ele sorriu aquele sorriso paternal dele e disse que ficava feliz, que eu era muito importante para a congregação. Importante como ferramenta útil, pensei amargamente. Importante enquanto fosse obediente e ignorante. Outubro chegou trazendo chuvas pesadas, que são típicas daquela época do ano no interior de Minas. O salão começou a ter problemas com infiltração,
água entrando pelas janelas velhas, manchas de umidade aparecendo nas paredes. Os anciãos decidiram fazer uma reforma e contrataram Nicanor, um pedreiro da congregação, para fazer o serviço. Isso me deixou nervosa, porque obras significavam pessoas mexendo em estruturas, talvez descobrindo coisas que não deviam. Fiquei de olho durante toda a reforma, sempre arrumando desculpas para estar por perto quando Nicanor estava trabalhando, garantindo que ele não chegasse perto da cozinha, não mexesse no piso, não descobrisse o porão. Felizmente, a reforma foi só nas paredes e janelas. O piso não foi tocado. E depois de 3 semanas, tudo estava terminado sem incidentes. Durante esse período, percebi que estava sendo observada mais de perto. Não era nada óbvio, nada que eu pudesse apontar como prova concreta, mas sentia. Casimiro aparecia no salão nos dias que eu estava limpando, dizendo que estava só passando para pegar um documento ou outro, mas ficava por ali, observando. Florêncio começou a fazer mais perguntas sobre minha vida pessoal, sobre como eu estava me sentindo, se estava tudo bem comigo, se eu precisava de alguma coisa. Eram abordagens que pareciam amigáveis na superfície, mas eu sentia a análise por trás, o escrutínio, a tentativa de detectar se alguma coisa estava diferente. Redobrei meus esforços para parecer normal, para ser a Núbia de sempre, dedicada e ingênua, que nunca questionava nada e confiava cegamente nos anciãos. Em novembro aconteceu algo que quase me fez perder o controle. Irineu, aquele homem que estava na lista de Aureliano, sofreu um acidente no trabalho. Ele trabalhava numa serraria e uma tábua pesada caiu em cima dele, quebrando várias costelas e causando hemorragia interna. Foi levado às pressas para o hospital em Guanhães, que era o mais próximo que tinha capacidade para esse tipo de trauma. Fiquei sabendo numa quinta-feira à tarde e lembrei imediatamente da lista do nome dele marcado ali. Corri para o salão. Os anciãos estavam tendo uma de suas reuniões administrativas que eu já sabia o que realmente significavam, e toquei a campainha insistentemente. Casimiro veio atender, visivelmente irritado por ter sido interrompido, e eu falei que precisava ir urgentemente ao hospital visitar Irineu, que estava muito preocupada, que queria ir naquele exato momento. Casimiro me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse calculando algo por trás daqueles olhos. Disse que era muito nobre da minha parte me preocupar tanto, mas que não era necessário ir agora, que Irineu estava sendo bem cuidado pelos médicos, que amanhã seria melhor. Insisti. Disse que não conseguiria dormir sem saber como ele estava, que precisava pelo menos tentar vê-lo. Ele hesitou, trocou olhares com Aureliano, que tinha aparecido atrás dele, e finalmente concordou que eu podia ir. Mas tinha algo naquele olhar entre eles, uma comunicação silenciosa que me deixou ainda mais apavorada. Peguei o primeiro ônibus para Guanhães, rezando. Ironicamente ainda rezava apesar de tudo, para que Irineu sobrevivesse, que conseguisse se recuperar, que frustrasse qualquer plano que eles tivessem para ele. Cheguei no hospital, já era quase noite. Irineu estava na UTI, só família podia entrar, mas consegui falar com a esposa dele, Hermínia, uma mulher baixinha e forte que eu conhecia há anos. Ela estava arrasada, em choque, dizendo que não entendia como o acidente tinha acontecido porque Irineu era sempre tão cuidadoso no trabalho. Abracei ela, tentei confortar, mas minha mente estava acelerada pensando se aquilo tinha sido realmente acidente ou se de alguma forma os anciãos tinham arranjado. Parecia loucura pensar assim, mas depois de tudo que eu tinha visto, nada mais parecia impossível. Fiquei no hospital até tarde, até Hermínia me mandar ir embora, porque não tinha mais nada que eu pudesse fazer ali. Peguei o último ônibus de volta para Virginópolis com o coração pesado, sentindo que estava testemunhando em tempo real as consequências daqueles rituais malditos. Irineu sobreviveu, graças a Deus. E uso essa expressão com toda a ironia possível, considerando as circunstâncias. Ficou internado por 2 semanas, passou por cirurgia, teve complicações, mas eventualmente se recuperou. Quando voltou para casa e posteriormente para as reuniões, estava completamente mudado. Não fazia mais perguntas sobre dinheiro, não questionava mais nada, estava quieto e submisso.
Mais uma pessoa quebrada, moldada, forçada à obediência. E eu ali vendo tudo, sabendo tudo, sem poder fazer nada, sem me colocar em risco mortal. A impotência era uma dor física, constante, que roía por dentro como ácido. Dezembro chegou trazendo o calor sufocante que vem antes das chuvas de verão. A congregação estava se preparando para a comemoração de fim de ano. Embora não celebrássemos Natal oficialmente, tínhamos nossas próprias reuniões especiais nessa época. Eu estava ajudando com os preparativos, como sempre, decorando o salão, organizando o esquema de comidas que cada família ia trazer, coordenando quem ia fazer o quê. Era um trabalho que normalmente eu adorava, que me fazia sentir útil e parte de algo maior. Mas agora cada tarefa era um peso. Cada sorriso que tinha que dar era um esforço imenso. Cada palavra de entusiasmo que tinha que fingir me custava um pedaço da alma. Estava ficando mais difícil manter a farsa, manter a máscara, fingir que estava tudo bem quando por dentro eu estava se despedaçando. Na véspera da reunião especial de fim de ano, numa sexta-feira à tarde, estava no salão fazendo os últimos preparativos quando Aureliano chegou sozinho. Isso era incomum, porque normalmente ele vinha acompanhado de pelo menos um dos outros anciãos. Ele trancou a porta atrás de si. Meu coração disparou quando ouvi a chave girando. E veio andando devagar em minha direção, com aquele sorriso que eu tinha aprendido a temer. Disse que precisávamos conversar, que tinha notado que eu andava diferente nos últimos meses, que parecia distante, preocupada. Perguntou se estava tudo bem, se havia algo que eu gostaria de compartilhar com ele, se algo estava me incomodando. Cada palavra que saía da boca dele era uma armadilha, e eu sabia disso. Ele estava sondando, testando, tentando descobrir se eu sabia de algo. Forcei meu melhor sorriso, aquele que tinha praticado 1000 vezes no espelho, e disse que estava tudo bem, sim, que só estava um pouco cansada, porque tinha pegado muitas costuras naquele mês e estava trabalhando demais. Que talvez realmente precisasse de umas férias, como Casimiro tinha sugerido meses atrás. Aureliano continuou me olhando com aqueles olhos penetrantes, como se pudesse ler minha alma. E depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ele assentiu lentamente. Disse que era importante cuidar da saúde, que a congregação não queria me perder, que eu era valiosa demais. Aquelas palavras que deviam soar como elogio me soaram como ameaça velada. Depois que ele saiu, fiquei sozinha no salão tremendo tanto que tive que me sentar. Sabia que estava na corda bamba, que qualquer deslize podia me custar a vida. Naquela noite, em casa, tomei uma decisão. Não podia mais viver daquele jeito, no fio da navalha, com medo constante, carregando aquele peso sozinha. Precisava fazer alguma coisa, mesmo que fosse perigoso, mesmo que pudesse me custar tudo. Desenterrei a caixa de metal do quintal, peguei as fotos que tinha tirado do porão meses atrás e escrevi uma carta longa detalhando tudo o que tinha descoberto. Cada ritual, cada nome na lista, cada suspeita sobre as mortes, tudo. Coloquei as fotos e a carta num envelope grande, lacrei bem e escrevi um endereço na frente. O endereço era da minha prima Geralda, que morava em Belo Horizonte e que eu não via há anos, mas que sabia ser uma mulher de confiança. Junto com a carta para ela, coloquei uma carta para mim mesma, instruções claras. Se alguma coisa acontecesse comigo, se eu morresse de forma suspeita ou desaparecesse, ela deveria abrir o envelope grande e fazer com que aquelas informações chegassem às autoridades apropriadas, à imprensa, a quem fosse necessário para expor a verdade. Mandei o envelope registrado no sábado de manhã, na agência dos Correios da cidade vizinha, para não levantar suspeitas. Era meu seguro de vida, minha garantia de que mesmo se me silenciassem, a verdade eventualmente viria à tona. A reunião especial de fim de ano aconteceu no domingo e foi surreal. Todo mundo estava feliz, celebrando, comendo as comidas gostosas que tinham trazido, cantando, abraçando uns aos outros. E eu ali no meio, sorrindo mecanicamente, participando dos rituais sociais, mas por dentro completamente separada daquilo tudo. Via Aureliano, Casimiro e Florêncio circulando entre as pessoas, apertando mãos, dando abraços, recebendo elogios e reverências.
e sentia uma náusea profunda. Como aquelas pessoas boas, inocentes, dedicadas, não viam o que eu via? Como não sentiam a podridão escondida debaixo daquela fachada impecável? Mas claro que não viam, porque eu também não tinha visto durante 15 anos. A gente vê o que quer ver, acredita no que é mais confortável acreditar. Nos primeiros dias de janeiro de 2003, tomei minha decisão final. Não podia mais continuar ali. Não podia mais fingir. Não podia mais ser cúmplice silenciosa daquilo tudo. Escrevi uma carta formal pedindo para ser transferida para uma congregação em outra cidade, inventando uma desculpa de que tinha conseguido um trabalho melhor em Governador Valadares e precisava me mudar. Os anciãos ficaram visivelmente desconfiados. Afinal, eu nunca tinha demonstrado vontade de sair. Pelo contrário, minha vida inteira girava em torno daquele salão. Mas não podiam negar um pedido de transferência sem levantar ainda mais suspeitas. Então, após algumas semanas de oração e consideração, aprovaram minha mudança. Fevereiro de 2003 foi meu último mês em Virginópolis. Arrumei minha casa, empacotei minhas coisas, vendi alguns móveis, me preparei para recomeçar em outro lugar. No meu último dia no salão, limpei tudo com um cuidado especial, como se estivesse me despedindo não só do lugar, mas de toda uma vida, de toda uma identidade. Quando terminei, desci uma última vez naquele porão maldito. Olhei para o altar, para os livros, para os cadernos, para toda aquela evidência de maldade disfarçada de espiritualidade. Pensei em destruir tudo, em queimar, em acabar com aquilo ali de uma vez. Mas sabia que seria inútil. Eles tinham cópias, tinham outros esconderijos, e minha interferência só confirmaria que eu sabia demais. Subi pela última vez daqueles degraus de madeira, fechei a tampa, recoloquei as cerâmicas, empurrei o fogão de volta. Deixei tudo exatamente como estava, como se nunca tivesse descoberto nada. Limpei a cozinha uma última vez, passei pano no chão ainda úmido das minhas lágrimas que caíam sem parar. Chorava por tudo que tinha perdido: minha fé, minha inocência, minha comunidade, meu propósito. Chorava pelas pessoas que tinham morrido e pelas que ainda podiam morrer. Chorava pela menina que eu tinha sido, que acreditava genuinamente que estava servindo a algo maior e bom, e pela mulher cínica e quebrada em que tinha me transformado. Minha despedida da congregação foi emocionante para todos, exceto para mim. As pessoas choraram, me abraçaram, disseram que sentiriam minha falta, que eu era um exemplo para todos. Aureliano fez um discurso bonito sobre minha dedicação ao longo dos anos, sobre como eu seria lembrada com carinho, sobre como esperava que eu continuasse sendo tão fiel na minha nova congregação. Olhei nos olhos dele durante aquele discurso e vi além da máscara. Vi o alívio de estar se livrando de um potencial problema. Vi a satisfação de ter conseguido me afastar sem confronto. Vi a certeza arrogante de que tinha vencido mais uma vez. Sorri e agradeci, representando meu papel até o último segundo. Mudei para Governador Valadares em março de 2003, mas não me juntei a nenhuma congregação lá. Não conseguia mais. A fé que tinha sustentado minha vida inteira estava despedaçada em 1000 pedaços que eu não sabia como juntar de novo. Arrumei trabalho como costureira numa fábrica de roupas, aluguei um apartamento pequeno, construí uma vida nova e solitária. Não fiz amigos, não me envolvi com ninguém. Vivia como fantasma passando pelos dias mecanicamente. A única conexão que mantive com meu passado foi através de telefonemas ocasionais com minha prima Geralda, confirmando que ela ainda tinha o envelope guardado, que as instruções ainda estavam válidas. Os anos foram passando devagar, cada um parecendo uma década. Trabalhava, voltava para casa, comia, dormia, repetia. Não tinha mais propósito, não tinha mais direção, apenas existia. Soube através de conhecidos que ainda tinha em Virginópolis que a congregação continuava crescendo, que os 3 anciãos continuavam respeitados e poderosos, que tudo seguia exatamente como antes. Soube também que Zuleika, aquela jovem inteligente cujo nome estava na lista, tinha morrido num acidente de moto em 2004,
e que Orivaldo, do casal que queria se mudar, tinha desenvolvido câncer fulminante em 2005 e falecido em poucas semanas. Cada notícia era uma punhalada, uma confirmação de que minha fuga tinha sido apenas isso. Fuga. Não tinha salvado ninguém, não tinha mudado nada, tinha apenas me salvado a mim mesma. Em 2008, 5 anos depois de ter saído de Virginópolis, recebi uma ligação que mudou tudo. Era Hermínia, a esposa de Irineu, aquele que tinha sofrido o acidente na serraria. Ela estava em pânico, dizendo que Irineu tinha começado a ter pesadelos terríveis, visões, que estava dizendo coisas sem sentido sobre os anciãos, sobre rituais, sobre maldade escondida. Os médicos achavam que era algum tipo de surto psicótico, queriam interná-lo, mas ela achava que havia algo mais. Tinha se lembrado de como eu tinha corrido para o hospital naquele dia anos atrás, de como parecia saber que algo estava errado antes mesmo do acidente acontecer. Estava me ligando porque precisava entender, precisava saber se eu sabia de alguma coisa que pudesse ajudar o marido dela. Foi a primeira vez em 5 anos que eu falei sobre aquilo. Contei tudo para Hermínia no telefone, cada detalhe, cada descoberta, cada suspeita. Ela ficou em silêncio por muito tempo depois que terminei, e então começou a chorar. Disse que tudo fazia sentido agora, que explicava tantas coisas estranhas que tinham acontecido ao longo dos anos, tantas mortes e acidentes que pareciam coincidências demais para serem coincidências. Perguntou o que podia fazer. Como podia parar aqueles homens? Tive que dizer a verdade dolorosa, que não tinha como parar, que qualquer tentativa de expor seria perigosa demais, que a única coisa que ela podia fazer era proteger sua família saindo dali o mais rápido possível. Hermínia levou meu conselho a sério. Em poucos meses tinha vendido a casa, arrumado trabalho em outra cidade e mudado com Irineu e os filhos para longe de Virginópolis. Irineu melhorou gradualmente depois da mudança. Os pesadelos pararam, as visões cessaram. Era como se a distância física daquele lugar, daqueles homens, tivesse quebrado algum tipo de conexão que existia. Isso me fez pensar sobre minha própria recuperação lenta ao longo dos anos. Talvez a distância realmente ajudasse. Talvez houvesse algo além do psicológico nisso tudo. Comecei a pesquisar mais profundamente sobre ocultismo, sobre rituais, sobre como essas práticas funcionavam. Li livros, consultei sites na internet que estava começando a ficar mais acessível naquela época. Conversei online com pessoas que entendiam desses assuntos. Aprendi que havia formas de se proteger, rituais de limpeza e proteção que podia fazer, símbolos que podia usar. Parte de mim achava ridículo estar considerando isso. Afinal, se eu não acreditava mais na minha religião antiga, por que acreditaria nessas outras coisas? Mas tinha visto evidências demais de que havia forças atuando além da minha compreensão. Então resolvi que era melhor me proteger do que ignorar. Em 2012, recebi a notícia que Aureliano tinha morrido. Tinha 75 anos. Morreu de causas naturais, segundo o obituário. Senti um alívio imenso, como se um peso que carregava há uma década tivesse sido tirado dos meus ombros. O líder, o mentor, o mais perigoso dos 3 estava morto. Mas sabia que Casimiro e Florêncio continuavam lá, continuavam com suas práticas, continuavam controlando e manipulando. A morte de Aureliano não mudava isso, só tirava o mais poderoso da equação. Ainda assim, foi o primeiro momento em anos em que consegui respirar um pouco mais facilmente, dormir um pouco melhor à noite. Os anos 2010 trouxeram mudanças para mim. Comecei lentamente a me abrir para o mundo de novo, a fazer algumas amizades superficiais, a participar de atividades sociais. Nunca mais me envolvi com religião organizada de qualquer tipo, mas desenvolvi uma espiritualidade pessoal, uma conexão com algo maior que não passava por instituições ou líderes humanos. Aprendi a confiar de novo, embora nunca completamente, nunca cegamente como antes. As cicatrizes daquilo tudo nunca sararam completamente, mas aprendi a viver com elas, a incorporá-las em quem eu me tornei. Em 2018, 15 anos depois de ter deixado Virginópolis, voltei lá pela primeira vez.
Não para ficar, apenas para visitar. A cidade tinha crescido um pouco, tinha algumas construções novas, mas o essencial permanecia o mesmo. Passei pelo Salão do Reino, ainda funcionando, ainda com reuniões regulares, mas não entrei. Apenas olhei de longe, lembrando de tudo que tinha vivido ali, de quem eu tinha sido naquele lugar. Casimiro e Florêncio ainda eram anciãos, mais velhos agora, mas ainda no comando. A congregação tinha novos membros jovens que não me conheciam, que viam aqueles homens como exemplos de retidão, assim como eu tinha visto anos atrás. Senti uma pontada de culpa por todas aquelas pessoas inocentes que continuavam sendo enganadas, manipuladas, potencialmente em perigo. Mas também sabia que não havia nada que eu pudesse fazer sem me colocar em risco. Minha carta com Geralda era meu último recurso, a ser usada apenas se algo acontecesse comigo. Enquanto eu estivesse viva e quieta, aqueles homens não tinham motivo para me ver como ameaça. Era um equilíbrio delicado, um pacto silencioso de mútua não interferência que eu tinha aprendido a aceitar como minha realidade. Hoje, aos 61 anos, olho para trás e vejo uma vida dividida em duas metades completamente diferentes. A Núbia que existiu até junho de 2002, ingênua, dedicada, crente, servindo com todo o coração algo que achava que era puro e bom. E a Núbia que nasceu naquele dia, quando desci naquele porão e descobriu a verdade. Cínica, cautelosa, quebrada, mas de certa forma mais forte. Perdi muito, minha fé, minha comunidade, 15 anos de dedicação que se revelaram baseados em mentiras. Mas ganhei algo também. Conhecimento, mesmo que doloroso, consciência, mesmo que pesada, e a capacidade de ver além das fachadas, de questionar, de não confiar cegamente em ninguém que se coloque em posição de autoridade. Não me arrependo de ter fugido, de ter me protegido. Fiz o que precisava fazer para sobreviver. Mas carrego comigo todos os dias o peso das pessoas que não consegui salvar, das que morreram porque eu não fui corajosa o suficiente para expor aqueles homens. Sei que provavelmente não teria conseguido mesmo, que seria minha palavra contra a deles, que teria sido destruída no processo. Mas ainda assim, nas noites de insônia, me pergunto, e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse ido à polícia, apesar dos riscos? E se eu tivesse gritado a verdade para todos, mesmo sabendo que não acreditariam? Talvez não mudasse nada, mas talvez salvasse uma vida, apenas uma. E isso teria valido a pena. A lição que aprendi, que pago um preço alto para aprender, é que o mal raramente vem com chifres e rabo. Vem com um sorriso gentil, com palavras bonitas, com aparência de bondade e retidão. Vem disfarçado exatamente daquilo que a gente mais confia, se esconde nos lugares que a gente considera mais seguros. Os homens mais perigosos que conheci não eram criminosos óbvios. Eram líderes respeitados, membros pilares da comunidade, pessoas que todos admiravam. E foi exatamente essa fachada que lhes permitiu fazer o que faziam por tanto tempo sem serem descobertos. Se alguém está lendo ou ouvindo essa história, e espero que esteja, porque preciso que essas palavras existam em algum lugar além da minha memória, meu conselho é: questione sempre. Não confie cegamente em ninguém, não importa quão respeitável pareça, quão santa seja sua aparência, quão poderosa sua posição. Preste atenção nos sinais, mesmo os pequenos, os que parecem insignificantes. E se algo dentro de você disser que há algo errado, mesmo que não consiga explicar exatamente o que, escute essa voz. Ela pode salvar sua vida. Virginópolis ainda existe, o Salão do Reino ainda funciona. As pessoas ainda frequentam as reuniões sem imaginar o que existe embaixo daquele piso de cerâmica vermelha. Casimiro e Florêncio estão mais velhos agora, mas provavelmente ainda praticando, ainda manipulando, ainda se achando intocáveis. E talvez sejam. Talvez morram de velhice sem nunca serem expostos, sem nunca pagarem por nada do que fizeram. Essa possibilidade me corrói, mas também me ensinou que justiça nem sempre acontece nessa vida, que pessoas más às vezes escapam impunes, que o mundo não é o lugar justo que queremos que seja. Mas eu sobrevivi.
Construí uma vida nova longe daquele lugar, dessas memórias, embora nunca consiga escapar completamente delas. Aprendi a costurar não só roupas, mas também os pedaços quebrados de mim mesma, criando algo novo com os retalhos do que sobrou. Não sou mais quem era, e nunca serei de novo. Mas estou viva, estou consciente, estou livre. E talvez, no final, essa seja a única vitória real que posso reivindicar, a de ter sobrevivido com minha vida e minha sanidade minimamente intactas. E se um dia, quando eu já não estiver mais aqui, alguém abrir aquele envelope que está com Geralda, se as fotos e a carta que escrevi há tantos anos finalmente virem à luz, talvez então a verdade seja revelada. Talvez então as pessoas entendam. Talvez então, mesmo que tarde demais para muitos, a justiça finalmente seja feita. Essa é minha esperança, pequena e frágil, mas ainda viva depois de todos esses anos. Que a verdade, eventualmente, sempre encontra seu caminho para a luz, não importa quanto tempo leve, não importa quão profundamente enterrada esteja.